nesta manhã tão preciosa em que podemos estar na casa de Deus, eu convido os irmãos para abrirmos as Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, iremos ler do verso 24 ao 27. Hebreus 11, 24. Podemos ficar de pé por uns instantes? Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queiram ter a bondade de se sentar. Eu vou pedir ali aos nossos jovens da multimédia que ponham um pequeno slide que preparei, que vai servir de introdução ao nosso tema. Fala, Moisés, fala. Fala, Moisés, fala. E há uma imagem que vai ser projetada de seguida, que representa uma estátua. Esta estátua que os irmãos estão a ver, aqui não se vê bem, ela foi esculpida por um grande escultor italiano, Miguel Ângelo. Miguel Ângelo deu o nome a esta estátua, Moisés, o legislador. Ele procurou representar Moisés, tem na sua mão as tábuas da lei, não é? No século XVI. E esta obra prima da escultura humana é tão concreta, tão nítida, que esta fotografia não dá para ver isto, mas as próprias veias do braço esquerdo daquele que presumivelmente é Moisés, elas estão salientes, mostrando a força daquele homem, a sua própria vista, a maneira como Miguel Ângelo esculpiu a vista, os olhos de Moisés, são tão nítidos, que quem olha aquilo parece que tem vida. E foi exatamente isto que Miguel Ângelo disse. Quando olhou para aquilo que ele tinha feito, ele, com um cinzel que tinha, bateu no joelho de Moisés e disse: fala, Moisés, fala! Muito obrigado. Podem tirar este... Se Moisés pudesse falar, o que é que ele diria? Que conselhos é que Moisés daria a cada um de nós nesta manhã? Repare, tudo aquilo que ele fez diz que tinha em vista a recompensa. Nós caminhamos, nós marchamos na vida espiritual, mas procuramos a recompensa, a vida eterna. Já a temos, mas temos de ser fiéis até ao fim. Vivermos no lar do Pai, na casa do Pai. Fala, Moisés, fala. O autor desta carta aos Hebreus, ele descreveu as atitudes de Moisés com alguns verbos expressivos. Isto significa que se Moisés estivesse aqui hoje, ele está na glória com o Senhor, ele iria utilizar estes verbos para nos aconselhar. Mas temos aqui o Espírito Santo e queremos que seja o Espírito Santo a falar e a encorajar cada um de nós a prosseguirmos avante para alcançarmos a recompensa que está à nossa frente.
Esses verbos que encontramos aqui correspondem a 5 atitudes que Moisés teve. Eles são, primeiro, recusar. Segundo, escolher. Terceiro, considerar. Quarto, deixar. E o quinto, ficar. Vão ser estes 5 verbos que vão nortear a nossa reflexão bíblica nesta manhã, para que possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Verso 11. Nunca desmarquem Hebreus 11, porque vai ser aqui que nós iremos estar baseados. 11:24 diz assim: porque pela fé, Moisés, sendo já grande, o que é que vem o verbo que vem a seguir? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou, disse: não, eu não quero mais ser chamado teu filho. Não era, tinha sido filho adotivo, como nós sabemos. Nós conhecemos a história de Moisés. A palavra Moisés significa salvo das águas, tirado das águas. É o que significa a palavra Moisés. E no verso 23, que nós não lemos nesta manhã, diz: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então, era um tempo em que Faraó tinha dito que todos os meninos judeus tinham que morrer, porque estavam a adquirir uma grande importância no meio dos egípcios. Mas a mãe de Moisés disse: este menino não vai morrer. Mas foi pela fé. A mãe de Moisés, os pais de Moisés tiveram que ter fé, porque fizeram um barquinho pequenininho, não é? Uma arcazinha pequenininha, e o colocaram no rio Nilo. E a filha de Faraó, foi-lhe dito que havia ali assim um menino a chorar, e recolheu o menino. Era Moisés. Tremendo, como Deus trabalhou com a fé da mãe de Moisés. Os pais de Moisés tiveram que ter coragem para fazer o que fizeram. Então aquele menino foi adotado pela filha de Faraó. E foi educado com o máximo do conhecimento que havia na altura. Na altura, o Egito, para o mundo conhecido, é como hoje a América. A América é o suprassumo, não é? Pois naquela altura, a civilização egípcia era o máximo que havia. E Moisés foi educado com tudo o que havia para conhecer na altura, com a melhor instrução da época. Se formos a Atos 22, Lucas descreveu exatamente isso. Venha comigo a Atos 7:22. Diz assim, 7:22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Foi educado na corte egípcia. Descobertas recentes mostraram que aquela filha de Faraó se chamava Hatshepsuté. E as crónicas do tempo, que tiveram conhecimento, diz que aquela mulher foi uma mulher com uma influência excepcional no Império Egípcio. E foi até ela, segundo as crónicas escritas na altura, foi ela que exerceu o poder efetivo no Egito em lugar do pai. Não se sabe porquê, talvez o pai estivesse diminuído intelectualmente, e então foi a filha, esta mãe adotiva de Moisés, que exerceu o poder. Então, é fácil de presumir que, provavelmente, Hatshepsuté, ela preparava o seu filho adotivo, Moisés, para ser o próximo faraó. Mas a primeira atitude de Moisés foi esta: recuso. Não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés disse não ao poder temporal. Moisés disse não às vantagens materiais, às vantagens económicas, ao poder, naquela sumptuosidade na corte egípcia onde ele vivia. Ele disse não quero. Não quero ser, recuso ser filho da filha de Faraó.
era jovem, era forte, mas ele era hebreu por dentro e egípcio por fora. Por fora ele era egípcio, porque vestia-se como os egípcios, tinha a educação egípcia, era como se fosse um egípcio. Mas por dentro ele era hebreu. Se Moisés hoje falasse, nesta manhã, o que é que ele diria a si e a mim? Ele diria, mas o Espírito Santo também nos diz, para nós não nos comprometermos com este mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não nos comprometamos com honras, não nos comprometamos com vantagens, não nos comprometamos com as vaidades deste mundo. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Não se comprometa, recuse viver, marchar ao ritmo do tambor deste mundo. Não. Nós, como Igreja do Senhor, marchamos ao ritmo do temor da palavra de Deus. A lei e a palavra. É esta palavra que marca a nossa cadência, que marca a nossa marcha. Moisés recusaria qualquer coisa que não fosse do agrado de Deus. João escreveu: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba de Deus, não são de Deus, mas são do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Não ameis o mundo. Sejamos obedientes ao Espírito Santo. Recusemos a voz do tentador. Recusemos dar ouvidos a más conversas. Recusemos colocar os nossos olhos em coisas que não são santas. Recusemos atitudes que não são espirituais. Mas busquemos o Senhor, olhemos para Ele, recusemos tudo aquilo que pode ser um impedimento à nossa caminhada. Porquê? Porque nós temos em vista a recompensa. Mas para alcançarmos a recompensa, temos que ser fiéis até ao fim. Temos que recusar aquilo em que o mundo vive e que não são os nossos valores. Marchamos ao som e ao ritmo de um tambor diferente. Fuja da tentação. Não viva no campo minado pelo inimigo. Ele vai procurar, de alguma maneira, fazê-lo sussurrar, mas não vai conseguir, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas atenção, recuse, resista a Satanás, sujeite-se a Deus e ele foge de si. Bendito seja o seu nome. Este é o primeiro conselho que o Espírito Santo nos dá nesta manhã. Recuse. O segundo, verso 25. Estou a ler em Hebreus 11, 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O segundo verbo é escolher. Moisés escolheu ser maltratado em vez de escolher ter o gozo do pecado. Ele escolheu ser maltratado. Sabe, irmãos, nós fomos criados com uma grande particularidade, que é a qualidade do livre-arbítrio. Nós somos seres volitivos, temos vontade própria. Não é? Podemos decidir. E sabe, as escolhas, o irmão sabe disto já com a idade que muitos, os jovens poderão não saber, não é? Mas quem já é maduro sabe disso. As escolhas que nós fazemos hoje, as decisões que nós tomamos hoje vão moldar o nosso futuro. Não tenho dúvidas. E se calhar hoje já estamos a colher algumas consequências de decisões e de escolhas que fizemos há 20, há 30 anos atrás. Como é importante nós escolhermos bem. E todos nós temos na nossa vida encruzilhadas.
O que é uma encruzilhada? É um sítio na nossa vida em que nós podemos ir ou por aqui ou por ali. Nessas encruzilhadas da nossa vida, nós devemos escolher bem. Devemos buscar a vontade do Senhor. Devemos ver qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Porquê? Porque essas escolhas são de nossa responsabilidade. Não podemos culpar os nossos pais, não podemos culpar a igreja ou o pastor, ou seja quem for. Não, as escolhas são feitas por cada um de nós. Moisés, ele escolheu, ele tinha que escolher entre o que via à frente dos seus olhos, a riqueza, a suntuosidade, a cultura, e o que não via. Ele não via a terra prometida. Ele não via. Ele teve que fazer essa escolha. Ele teve que escolher a escolha entre ser o próximo faraó ou então perder completamente a sua reputação e ter que fugir, porque senão tiravam-lhe a vida. Ele teve que escolher. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. A palavra de Deus, venha comigo a Mateus 7. Diz assim, 7:13. É um texto que nós conhecemos. Foi Jesus que falou. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. 2 caminhos à nossa frente. O caminho largo, o caminho da facilidade, o caminho descendente, mas que leva à perdição. E o caminho apertado, o caminho estreito, mas que leva à glória eterna. A porta é estreita. Poucos entram por ela. Qual foi a sua escolha? Eu sei que a maior parte dos que aqui estão nesta manhã, se não todos, nós escolhemos o caminho estreito. Escolhemos Jesus, que é a porta. É verdade. Mas se ainda não o fez, não vá por outro. Diz que este caminho estreito é um caminho que andam poucos por ela. O que o Espírito Santo lhe diz assim, que ainda não anda neste caminho, é este. Escolha a estrada menos viajada. Escolha esta estrada que é menos viajada, porque ela conduz à eternidade na presença do Senhor. Escolha. Moisés escolheu de acordo com a vontade de Deus. E a escolha que ele fez moldou o resto da sua vida. Moldou o resto. Sabe que Moisés viveu 120 anos. E a vida de Moisés está dividida em 3 blocos. 40 anos, mais 40 anos, mais 40 anos. Os primeiros 40 anos ele viveu na corte egípcia. Mas depois teve que fugir e viveu no deserto, 40 anos a cuidar dos rebanhos do sogro Jetro. E por fim, os últimos 40 anos foi quando ele confrontou o faraó, confrontou os egípcios e saiu com o povo para a terra que lhes estava destinada. A primeira parte da vida de Moisés, ele ficou com a ideia que podia tudo. Tinha tudo, podia tudo, tinha todo o poder. Depois, quando andou 40 anos no deserto, ele verificou que não tinha poder nenhum, não valia para nada, não servia para nada. Andava atrás dos rebanhos do sogro. Mas os terceiros 40 anos, porque ele escolheu bem, ele liderou o povo desde o Egito até Canaã. E nesse tempo ele aprendeu que não era ele que não sabia nada, não era ele que sabia tudo, mas era Deus que tinha e tem todo o poder. E levou o povo. Escolheu. Somos livres para decidir. Nós. O nosso bem eterno ou a perdição eterna. O que vai escolher? O que vai escolher, meu amigo? Vai escolher viver em rebelião contra Deus? Contra a vontade divina? Ou vai se submeter
a Jesus. Escolha Jesus. Escolha Jesus. Moisés escolheu bem. E a melhor escolha que nós podemos fazer é escolher Jesus como o nosso Salvador. Não há outro também. Podemos escolher outras coisas, mas são erradas. Porque o único caminho que há para o céu é Jesus Cristo. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. E pastará e achará pastagens. É assim, é Jesus Cristo. Houve um homem que seguiu logo, após Moisés ter morrido, foi Josué, que andou com Moisés 40 anos. E ele bebeu de Moisés esta escolha poderosa, a escolha divina. Ao ponto de Josué, Moisés avistou a terra prometida e ficou ali, mas foi Josué que tomou conta do povo e entrou com o povo. Jericó foi destruída, mas depois Josué falou ao povo que já estava na terra prometida e dizia-lhes assim: vocês escolham a quem querem servir. Escolham. Têm essa liberdade de o fazer. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele bebeu esta influência de Moisés. Moisés seguia dirigido pelo Senhor. Escolheu o Senhor. E a nossa escolha, nesta manhã, não pode ser outra. É o Senhor Jesus. Houve homens de Deus que, ao longo da Bíblia, encontramos, fizeram esta escolha ao longo dos séculos e foram vitoriosos, vencedores. Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. Enoque andou com Deus, tão próximo de Deus, que Deus disse-lhe: Enoque, fica já cá comigo. Não precisas de... Ficas cá comigo já. Enoque foi trasladado e não viu a morte. Noé foi salvo daquela geração corrupta. Achou graça aos olhos de Deus. Escolheu bem. Abraão escolheu bem. Obedecer à visão, ao chamado de Deus para ir a uma terra que ele não conhecia. E foi pai de uma grande nação e é pai dos que têm fé também. Isaac, Jacó, Samuel, profeta Samuel, sacerdote Samuel, foi o maior profeta que houve naqueles tempos. Mas ele ouviu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. David, um rei que foi, também teve fraquezas, sem dúvida, mas era um homem segundo o coração de Deus. E levou o reino de Israel a uma altura muito elevada. O profeta Isaías, o evangelista do Antigo Testamento. Daniel, na corte babilónica, não se contaminou com os manjares do rei, fez a escolha certa. Eu creio e confio em Deus. E o que é facto é que ele teve vitória. Bendito seja o seu santo nome. Mas também houve quem tivesse feito escolhas erradas. E pagaram por isso. Só nomearam Judas Iscariotes. Ele escolheu o mal. E o que é que ele colheu? As profundezas eternas. Houve um homem que começou mal, mas que acabou bem. Foi Saulo de Tarso. Reparem que Saulo de Tarso era fariseu de fariseus. Era um homem altamente instruído. E foi aos pés dele que a capa de Estevão foi colocada quando ele viu Estevão a ser apedrejado, o primeiro mártir da era cristã. Mas Paulo teve um encontro com Jesus. Teve um encontro, caiu por terra. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele levantou-se um novo homem. É verdade. Escolheu Jesus. E acabou por morrer como um mártir em Roma. Mas quando ele morreu como mártir em Roma, ele levantou-se como um príncipe no paraíso. Está junto ao Pai também. Escolha Cristo hoje mesmo. Se há entre nós aqui alguém que ainda não fez de Cristo a sua principal prioridade em sua vida, receba-o hoje. Convide-o para entrar no seu coração. Não há outro caminho a não ser Ele que nos leva até ao Pai. Por Ele nós temos vida e vida com abundância. Escolha bem. Esta é a escolha que muitos de nós fizemos. Eu filo na minha meninice e olho, ao fim de 60 e muitos anos, não estou arrependido.
desta escolha que fiz. Bendito seja o nome do Senhor. Terceira atitude. Diz no verso 26. Estou em Hebreus 11, 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Repare, ele considerou. O que é que ele considerou? Considerou, por um lado, o vitupério de Cristo. O vitupério significa a injúria, o insulto. Ele sabia que a escolha dele iria originar uma de duas coisas. Ou ser injuriado, ser insultado, que aqui a palavra difícil, não é? Vitupério. Ou então, a outra escolha iria dar os tesouros do Egito. E ele escolheu o vitupério. Ele escolheu ser insultado. Ele escolheu ser injuriado. Determinou, considerou, pôs no prato da balança e disse, não. Eu acho que tem mais peso, por um pouco de tempo, ser injuriado, ser insultado. Porquê? Porque eu tenho em vista alguma coisa que está mais além. Ele julgou a sua situação à luz das promessas de Deus. E não à luz daquilo que os seus olhos viam. Não à luz das aparências das coisas, não. Ele via aquilo que mais ninguém conseguia ver. Mas ele viu. Ele considerou as coisas de Deus superiores aos tesouros do Egito. Isto é uma mensagem para nós. Considerem, irmãos. Se Moisés falasse hoje, considera, irmão. As bênçãos de Deus são melhores do que as bênçãos materiais. A bênção de Deus não enriquece, é que enriquece e não acrescenta dores. Considera as bênçãos de Deus. Pensa nas bênçãos de Deus. Sê grato a Deus por aquilo que Deus te deu. Sabe, irmão, eu tenho aprendido isto, que as pessoas felizes não são as pessoas felizes que são gratas. As pessoas gratas é que são felizes. Na medida em que nós reconhecermos o quanto Deus nos deu, o quanto está preparado para nós no futuro, irmão, temos uma fé inabalável. Não interessa o resto. Somos gratos e somos felizes na presença de Deus. Nas decisões que o irmão tem que tomar na sua vida, nas encruzilhadas, considere o valor das coisas eternas. Considere, tome em consideração que não vê, mas que vai receber se for fiel até ao fim. Considerar seria o terceiro conselho de Moisés. Vamos ao quarto, falei-vos em 5. Vamos ao quarto, encontra-se no verso 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Deixou o Egito. Rompeu com a idolatria. O Egito naquele tempo era uma feira de divindades, não é? Faziam de tudo, Deus de tudo, não é? De tudo, até das rãs, que era o Deus principal para eles, eram as rãs. Politeístas, pagãos. Ele rompeu, ele deixou a idolatria, deixou os costumes daquele povo de se curvarem perante ídolos. Ele deixou os encantos da civilização egípcia, deixou o esplendor da corte do faraó, deixou isso tudo. O que é que representa o Egito para nós? É o mundo. Nós saímos do mundo. Devemos deixar o mundo. Não temos nada a ver com o mundo e com os seus valores. Nós estamos já no campo espiritual das bênçãos de Deus para a nossa vida. Somos salvos, estamos seguros em suas mãos. O Egito representa o mundo e as suas atrações. Irmão, deixe-me lhe dar um conselho. Não viva na fronteira. A fronteira entre a igreja e o mundo está muito perto dele. E de um momento para o outro pode escorregar. Não viva na fronteira. Viva no centro da vontade de Deus. Viva no centro da vontade de Deus. Deixe
as coisas velhas. Conta-se a história de um menino que viu uma moedinha num jarro de porcelana que a mãe tinha lá em casa e meteu lá a mão para ficar com a moedinha. Mas quando queria tirar a mão não saía. Foi a correr para a mãe. Mãe, não consigo tirar daqui a mão. Oh, meu filho, vamos lá ver. A mãe tentou, nada, não conseguia sair a mão. Então, nada. A mãe foi buscar sabonete, pôs sabonete no pulso para ver se conseguia, para ver se colgava, nada. Foi buscar azeite para tornar oleável aquela parte do pulso do menino, nada. Oh, filho. O filho foi assim para a mãe. Oh, mãe, acha que se eu largar a moeda eu consigo tirar? Oh, meu filho, larga a moeda. Quando ele largou a moeda, a mão veio para fora. O que fazia aquele menino não tirar a mão era porque ele tinha a moeda. O que fazia aquele menino não deixar, o que o prendia, é que tinha a moeda na sua mão. Larga a moeda, larga as coisas materiais, olhe para o Senhor e vai ver que Ele o vai libertar de toda a dificuldade, de toda a dúvida, e lhe vai dar uma nova esperança, uma nova alegria, um novo ser, um novo propósito. Deixe essas coisas. Segundo aos Coríntios 6, 17, venha comigo à palavra. Uma sociedade altamente idólatra, a sociedade de Corinto, segundo aos Coríntios 6, 17, diz assim: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Deixem essas coisas que não interessam, coisas efêmeras, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deixar o mundo, deixar as coisas mundanas. E por fim, o último conselho que Moisés nos daria, ou nos dá hoje, 27, verso 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Já vimos, deixou. Mas a seguir vem, porque ficou firme como vendo o invisível. Ficou firme, inabalável. Firme, apesar do repúdio, firme apesar da ingratidão, firme apesar do opróbrio, firme apesar da perseguição, ele ficou firme, como vendo o invisível. Irmão, para chegarmos ao fim, para herdarmos a coroa incorruptível de glória que o Senhor tem para si e para mim, nós temos que ficar firmes até ao fim. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Temos que ficar firmes nos contratempos que vêm à nossa vida, nas tribulações, na doença, na dificuldade, na escassez, em qualquer circunstância, nós temos que ficar firmes. Não podemos desanimar. Sabe que o nosso caráter cristão, o nosso caráter espiritual, ele exige permanência da fé, apesar das provas. É pelas provas em nossas vidas que o nosso caráter é aperfeiçoado. Porquê? Porque a nossa esperança fica mais viva. Porque Deus sempre atua e sempre supre as nossas necessidades. Sempre. Paulo a Timóteo dizia: sofre comigo as aflições de Cristo, como um bom soldado de Jesus. Sofre comigo. E nós vamos ter aflições. No mundo tereis aflições. Foi Jesus que disse. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Ou seja, fiquem firmes. Eu venci o mundo e o Senhor venceu. E nós também somos mais do que vencedores, porque nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Fiquemos firmes. Fiquemos firmes. Moisés, se falasse nesta manhã, e é o Espírito Santo que fala com cada um de nós,
Dir-nos-ia isto: irmão, a vida cristã não é uma corrida curta, não é uma corrida rápida de 100 metros, não. É uma longa maratona, com subidas, com descidas, com perigos, com montanhas, com vales, com mares vermelhos. O Senhor abriu com Moisés e também abre para nós um caminho no meio do mar. Ele dir-nos-ia também isto: nem tudo nesta vida é tão duro. Não, não é. Então, mas Moisés, porquê é que diz que nem tudo nesta vida é tão duro? E ele responderia assim: porque eu estou a ver o invisível. Eu estou a ver o invisível. Aquilo que mais ninguém vê, eu estou a ver. E é assim que nós devemos viver, pela fé. Nós vemos o invisível. O justo viverá da fé. E se ele recuar, não terei prazer nele, diz a palavra do Senhor. A fé permite-nos ver o invisível. Permite-nos ouvir aquilo que mais ninguém ouve. Permite-nos ultrapassar o inultrapassável. É pela fé que nós temos vitória. Bendito seja o seu santo nome. Foi essa visão que deu a Moisés a força para vencer os momentos difíceis. E teve momentos difíceis. Nos 40 anos pelo deserto, houve momentos difíceis em que ele quase que sussurrava. Mas ele ficou firme, como vendo o invisível. Se Moisés, estou a terminar, se Moisés pudesse falar hoje, ele utilizaria mesmo estes termos, que foi o Espírito Santo que inspirou o autor de Hebreus. No fundo, estamos a falar sobre palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo, não é? Estas 5 palavras, resumindo aquilo que nesta manhã, sobre o que refletimos. Primeiro, o Espírito Santo diz a cada um de nós: recusa o mundo. Segundo, escolhe Jesus Cristo. Terceiro, considera o valor supremo das promessas de Jesus. Considera. Quarto, deixa para trás o mundo e as suas atrações pecaminosas. Quinto, fica firme na fé e nas promessas que há para si e para mim. Firme nas promessas. Mesmo sem música, irmãos, queria convidar-vos para cantarmos a estrofe deste hino, é o hino 107. Firme nas promessas. Eu penso que os irmãos o conhecem, que é assim: firme, firme, firme nas promessas de Jesus o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Podemos ficar de pé? E vamos orar cantando este. Sabe que os cânticos, quando nós cantamos, nós estamos a orar. De maneira que é o que nós vamos fazer, orar cantando este estribilho deste o hino 107. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme.